Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Olá, biouvinte, tudo bem com você? Preparada para mais um episódio super interessante do Biologia in Situ? Bom, se você teve Orkut em algum momento, formou sua fazendinha, sabe que a vida não é fácil, muito menos a vida de uma pessoa da agricultura, né? Realmente não é para qualquer uma. E para falar um pouco sobre isso hoje, sobre agricultura, não sobre Orkut, temos aqui comigo eu, Ricardo Gomes, e ela, Raíssa, sempre bela. Oi, galera, tudo bem? Espero que sim. E realmente, após tantos traumas da minha fazendinha, não teria alguém melhor que eu para vir falar sobre agricultura. Estão preparados? Então fica por aí que o episódio de hoje está cheio de informação. E eu vou deixar mais uma informação aqui antes da gente começar. A minha mãe sabe muito de agricultura, tanto no pessoal quanto no profissional. Quer dizer, tanto no real quanto na fazendinha. Porque esta mulher é aposentada como agricultora. Não ri não, que é verdade que eu tô falando. E é profissional da fazendinha dela, que ela começou no Orkut sim, mas quando o Orkut acabou, migrou tudo pro Facebook. O jogo dela, inclusive, migrou pro Facebook. Ela conseguiu não perder a fazendinha de Orkut dela até hoje. Para dar início ao episódio de hoje, eu gostaria de saber se você, biouvinte, apesar de eu não conseguir te ouvir, se você já parou para pensar sobre como a comida chega aí na sua mesa da sua casa. A resposta pode parecer bem simples. Você mesma comprou no supermercado ou alguém comprou para você. Mas não estamos falando do seu pacote de salgadinhos de, sei lá, pimenta mexicana, de bacon, de calabresa, não. Inclusive não vou citar o nome da marca porque aguardo um patrocínio. Mas patrocínio de salgadinho aqui pro Biologia in Situ, Rai? Como assim? Só dei um exemplo aleatório, Ricardo. Na verdade, por mim eu fecho qualquer patrocínio de comidinhas. Enfim, biouvinte, mudando de pato para ganso, proponho que pensem como os vegetais, alimentos mais naturebas chegam até você. Ok, a resposta para isso pode até ser do mercado. Mas não dá para ser tão simplista e idealizar que tudo se resume a isso e não perceber que existe uma etapa anterior, aliás, várias etapas anteriores. Você já parou para pensar na importância da agricultura? A agricultura tem implicações que vão muito além do nosso pratinho de salada sobre a mesa. Trata-se de uma prática econômica que consiste no uso do solo para cultivar vegetais e assim garantir a subsistência alimentar do ser humano. Também pode produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade econômica. Além disso, a agricultura é uma das principais formas de transformação do espaço geográfico, fazendo parte do rol das práticas mais antigas da história da humanidade. E talvez você até tenha um membro da família mais próximo, por exemplo, um avô, uma avó, que já tenha realizado esse trabalho. Isso mesmo, seus avós que devem ter aprendido com os pais dele os segredos da terra, que aprendeu com os pais, que por sua vez também aprendeu com os pais, que também Ok, Rai, eu acho que deu para entender só com esses que você já citou aqui, até uma quarta geração de ancestrais. A gente pode seguir então com o assunto, né? Então, a prática da agricultura ela começou há mais de 12 mil anos, bem antes dos seus avós, e estando presente já nas primeiras civilizações, uma vez que foi confirmado que todos os agrupamentos humanos encontrados praticavam algum tipo de manejo e cultivo do solo. Mas, obviamente, as coisas foram mudando. Hoje ninguém mais sai para caçar com flechas e lanças para se alimentar. Quer dizer, nós não, mas muitos indígenas ainda assim. As primeiras técnicas de cultivo foram desenvolvidas a partir do momento em que a humanidade percebeu que
que os animais poderiam ser domesticados e que algumas sementes, quando plantadas, germinavam. Com a garantia de alimento cada vez mais acessível, a necessidade de deslocamento foi se tornando cada vez menor e o povo, que antes era nômade, iniciou um lento processo de sedentarização. Opa, maravilha! Depois de saber disso, eu sinto que eu posso jogar a culpa por não gostar de praticar exercícios físicos nos nossos ancestrais. Justo. Bom, e assim como Raíssa explicou pra gente, nascia a agricultura e com ela as primeiras civilizações. Essa transformação se difundiu ao longo dos 6.000 anos seguintes e deu origem à chamada Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola. O aprimoramento das técnicas agrícolas e a sedentarização ao longo dos anos permitiram uma dieta alimentar mais rica e um expressivo crescimento nos grupos humanos, que por sua vez iniciaram a construção de vilas e cidades. Mas não é só isso. Existem outras razões plausíveis para os povos terem abandonado a caça e preferirem a agricultura. As mudanças no clima, por exemplo, que tornavam o ambiente ou muito frio ou muito seco, também contribuíram para a decisão de não depender de fontes de alimentos selvagens. Outra razão diz respeito ao crescimento populacional, que pode ter exigido uma quantidade maior de alimento do que aquela que poderia ser colhida na natureza. Assim, mesmo que a agricultura exigisse mais tempo e energia, ainda era capaz de fornecer uma quantidade maior de alimentos por área. Tem também as questões relativas à caça excessiva, que pode ter contribuído para levar algumas espécies da megafauna à extinção, além do processo de domesticação das plantas, sim, dá para domesticar plantas, e que teria tornado a agricultura um estilo de vida mais viável. E se você acha que a agricultura é uma área isolada, se engana. Obviamente que tem um bracinho na biologia nesse meio, né? Porque a gente se intromete em tudo mesmo. Mas, enfim, vocês já ouviram falar sobre a agroecologia? Já que nós somos muito moderninhas, nós resolvemos perguntar ao ChatGPT, o famoso ChatGPeto, porque o Pinóquio não aprendeu a mentir sozinho. A gente foi perguntar ao ChatGPeto quão importante é aprender sobre a agroecologia. E segundo a resposta dessa ferramenta, a agroecologia promove a agricultura sustentável, enfatiza a importância da conservação e biodiversidade, preza a segurança alimentar, dá importância à comunidade local, fornecendo suporte a fazendeiros locais e os incentiva à inovação e adaptação. Além disso, entender sobre agroecologia pode empoderar os indivíduos sobre as políticas e práticas envolvendo agricultura e sustentabilidade. Deixando o ChatGPT de lado, que tal trabalhar um pouco mais com esse conceito para entendê-lo melhor? A agroecologia surgiu em meados dos anos 30 como uma combinação de duas disciplinas, a agronomia e a ecologia, podendo fazer referência a vários aspectos. Como disciplina, ela consiste em um conceito integrativo da ecologia do sistema alimentar. Como prática, ela visa o melhoramento dos sistemas agrícolas, aproveitando os processos naturais e criando uma agricultura sustentável, com menos uso de agrotóxicos ou então empregando processos biológicos. E como movimento, a agroecologia oferece soluções para problemas climáticos e sociais, como má nutrição, por exemplo. Tudo isso com ênfase em uma agricultura mais local e sustentável. É muita variedade dentro de uma mesma área, não é não? E como nada de graça nessa vida, não existe almoço grátis, temos também o agronegócio, que engloba toda a cadeia produtiva agrícola, desde o cultivo de culturas e criação de animais, até a comercialização e distribuição dos produtos finais. Isso inclui não apenas as atividades agrícolas, mas também os segmentos de fornecimento de insumos, como sementes, serviços de logística, indústria de processamento e até mesmo o marketing e a exportação desses produtos. E se você acha que isso é coisa do presente, algo moderninho, só porque citamos a palavra marketing, saiba que não é bem assim, tá? O agronegócio existe desde os primórdios da agricultura, seja para trocar alimentos por dinheiro ou por outros alimentos, e, assim como ocorreu na agricultura, o setor também evoluiu significativamente, impulsionado por avanços tecnológicos, melhorias nas práticas de gestão e uma demanda global cada vez mais crescente por alimentos e recursos naturais. Uma das principais diferenças do agronegócio em relação a outras áreas semelhantes está na sua dependência da natureza e dos ciclos biológicos. Enquanto muitas indústrias, tipo a que faz o salgadinho, que a Rai tanto gosta, elas podem controlar variáveis como a oferta, demanda e processos produtivos de forma mais direta,
O agronegócio está sujeito a fatores externos imprevisíveis, como as condições climáticas, desastres naturais e pragas. Essa vulnerabilidade exige constante adaptação dos profissionais do setor e a utilização de tecnologias inovadoras para minimizar riscos e maximizar a eficiência. Outra distinção importante é a relação entre agronegócio e meio ambiente. Diferentemente de muitas outras áreas, o agronegócio mantém uma forte interdependência com os recursos naturais, como o solo, a água e a biodiversidade. E assim, a preservação desses recursos é um fator essencial para a sustentabilidade e o futuro do setor, exigindo práticas agrícolas responsáveis e a busca contínua por soluções que minimizem os impactos ambientais. E por último, mas não menos importante, o agronegócio também se diferencia pelo seu potencial de impacto socioeconômico. Como está diretamente ligado à produção de alimento e matéria-prima, o setor desempenha um papel crucial na geração de empregos e no desenvolvimento de comunidades rurais. Ou seja, o agronegócio pode impulsionar o crescimento econômico de um país, aumentar a segurança alimentar e contribuir para a redução da pobreza, desde que seja desenvolvido de maneira inclusiva e sustentável. Pois é, galera. Olha quanta coisa relacionada à agricultura a gente já citou. Mas isso é só o começo. Quer saber mais? Então continue com a gente. A agricultura é tão, mas tão diversa, que pode ser relacionada não só com a ecologia e o mundo dos negócios, mas também com toda a biodiversidade. Para reforçar isso, foi criado o termo agrobiodiversidade, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, abrange os componentes da biodiversidade que estão presentes nos agroecossistemas, ou seja, as variedades de plantas e animais valorizadas pela agricultura e alimentação. É importante ressaltar que a agrobiodiversidade ela representa a porção domesticada ou semi-domesticada da biodiversidade geral. Isto é, aquelas espécies selecionadas e adaptadas ao longo do tempo para atender às necessidades humanas. E abrange 3 níveis de complexidade. Vocês sabem quais são eles? Bom, o primeiro nível é a diversidade entre as espécies presentes nos agroecossistemas, em que cada espécie pode desempenhar funções específicas, contribuindo para a estabilidade e a resiliência do sistema agrícola. O segundo nível é a diversidade entre indivíduos de uma mesma espécie. Se tomarmos como exemplo o milho e o feijão, podemos observar que existem diferentes variedades em cada uma dessas espécies. E é importante também observar o valor da diversidade genética, uma vez que cada variedade pode possuir características únicas, como resistência a doenças, adaptação a diferentes condições climáticas e qualidades nutricionais específicas, o que permite que os agricultores tenham acesso a uma ampla gama de recursos genéticos que podem ser utilizados tanto para melhorar as variedades existentes, quanto desenvolver novas. E o último nível de complexidade refere-se à diversidade dos ecossistemas. Os agroecossistemas são compostos por uma variedade de hábitats como floresta, matas ciliares, áreas úmidas e sistemas agroflorestais que oferecem serviços ecossistêmicos essenciais, como a polinização, que a gente já falou bastante sobre isso no episódio 90, um episódio recente, sobre abelhas. Também o controle de pragas, como também o serviço ecossistêmico, ciclagem de nutrientes e a proteção do solo. E com tudo isso, eu acho que dá para perceber como a variedade entre espécies e ambientes é importante, né, Biovínteo? E você já pensou se fôssemos todos iguais? Com certeza você já ouviu essa pergunta uma vez na vida. E talvez até tenha pensado que se fôssemos todos Brad Pitts e Angelina Jolie, seria muito legal. Mas lembre-se, o sentido da vida está na variedade. Eu achei que o sentido da vida era 5 linhas, 3 linhas, né? Mas tudo bem. Achou errado, otário! A Rai tá certíssima. A uniformidade genética nas plantas, por exemplo, tornaria as culturas mais suscetíveis a doenças e pragas, aumentando a necessidade de uso intensivo de agroquímicos como pesticidas e fertilizantes químicos. Uma vez que uma praga mate uma plantinha, todas podem ser afetadas por serem iguais. E isso não quer dizer, então, por exemplo, que gêmeos não podem existir? Ou pode? Eu estou entendendo tudo errado, Rai. Que gêmeos. Ai.
Porque tinha Às vezes sociedade... pode acontecer, né? Às vezes pode acontecer. Que tinha sociedades que matavam gêmeos quando nasciam. Ou matava um e deixava o outro. Não teria Ruth e Raquel em certos lugares. Que horror. Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos? Eu sei que eles eram irmãos, não sei se eram gêmeos. Eu acho que não, porque tinha um que era mais velho. Enfim. Ai, pelo visto a gente não é muito bíblico, né? Acho que não. É isso aí, e tem o cultivo convencional, que também apresenta inconvenientes, na medida em que pode levar à perda da biodiversidade e da variabilidade genética do sistema agrícola, visto que o manejo prioriza a uniformidade genotípica. E aqui vem uma pergunta. Se você pudesse escolher algo para plantar, iria optar por uma planta que produz mais ou que produz menos? Que resista melhor às pragas ou que você tenha que se desdobrar para cuidar dela? Antes de responder, peço que atente ao que já foi dito, e uma vez que opte por selecionar apenas as melhores plantas, lembre-se que qualquer praga pode acabar com o seu negócio. Isso aí vale para um conselho para a vida profissional também. Vale ressaltar que a dependência de insumos externos cria um ciclo vicioso, em que os agricultores ficam cada vez mais dependentes desses produtos para garantir a produtividade e o controle de pragas. Essa dependência ela pode ter implicações socioeconômicas, como o aumento dos custos de produção e a redução da renda familiar. E é aí que está o problema. O uso intensivo de insumos como fertilizantes químicos e pesticidas implica em altos custos de produção, que muitas vezes superam os benefícios obtidos pelas agricultoras. Além disso, a necessidade de adquirir sementes transgênicas patenteadas por empresas estrangeiras pode resultar no pagamento de royalties, diminuindo ainda mais a renda das famílias agricultoras e contribuindo para a vulnerabilidade social, o aumento da desigualdade e das disparidades no meio rural. Pois é, galera, nem tudo são flores. Tá, piadinha besta, na verdade. Se você não for uma abelha. Aqui não tem nada de flor nem de beleza. A dependência de insumos e tecnologias também pode levar a uma maior insegurança alimentar e nutricional. E as famílias que optam por priorizar a produção de culturas específicas podem até mesmo comprometer a disponibilidade de alimentos variados e saudáveis para a população. Uma forma de ultrapassar as barreiras de produção foi introduzida no nosso país durante a Revolução Verde de 1960, que trouxe importantes avanços tecnológicos para a agricultura, incluindo a biotecnologia e os organismos geneticamente modificados, ou OGMs, também conhecidos como sementes transgênicas. Aqui é importante esclarecer, caso você ainda não saiba, que sementes transgênicas são variedades agrícolas desenvolvidas em laboratório para aumentar a produtividade e a resistência das plantas. Geralmente são associadas ao uso de agroquímicos. Seriam elas nossa salvação? Como são produzidas? Para onde vão? Embora essas perguntas sejam bem apropriadas para um dos nossos BioNews, decidimos te contar nesse episódio mesmo. As sementes transgênicas são obtidas através da inserção de genes de outras espécies no genoma das plantas cultivadas, buscando introduzir características específicas e vantajosas. Dessa forma, os cientistas podem alterar geneticamente as plantas para que tenham tolerância a agrotóxicos, resistência a pragas, maior capacidade de adaptação a condições ambientais adversas, além de outras características desejadas. Por exemplo, se tiver um tomate e a sua região for um pouquinho mais fria, pode ser que você consiga um gene de resistência a frio de uma outra espécie, de um animal, até de uma outra planta, e insira aquele gene ali com aquela característica de resistência fria no tomate, e esse seu tomate novo, dessas suas novas sementes produzidas no laboratório, deem uma variação de tomate que seja mais resistente ao frio, olha só. É só um exemplo. Não sei se isso acontece de verdade. A gente podia ter colocado a gente podia ter colocado um som de anjos cantando aqui, né? Até podíamos, mas nem tudo é tão milagroso assim. O uso de OGMs tem gerado debates e preocupações em diversos aspectos. Um dos principais pontos de discussão está relacionado à segurança alimentar e ambiental dessas plantas geneticamente modificadas,
pois a inserção de genes estranhos pode ter efeitos imprevistos e ainda desconhecidos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Outra preocupação é a concentração de poder e o controle exercido por empresas multinacionais que detêm patentes sobre as sementes transgênicas. A possibilidade de cobrança de royalties pelos usos dessas sementes tem gerado debates sobre os direitos de propriedade intelectual e o acesso equitativo aos recursos genéticos. E para quem não sabe, royalties nesse caso específico são um valor que a agricultura paga a um proprietário pelo direito de exploração, uso e comercialização das sementes. Semelhante à situação dos royalties de petróleo que são pagos pelo estado do Rio de Janeiro, por exemplo, pela exploração do pré-sal. Além disso, existe também a preocupação no que diz respeito ao impacto que as OGMs causam na biodiversidade. Afinal, organismos transgênicos podem cruzar com espécies selvagens e transmitir seus genes modificados. Mas calma, a gente já vai falar mais sobre isso. Complicado, né, galera? Mas ao contrário de qualquer marca de shampoo que você veja na farmácia, aqui nós temos uma solução para cada 3 problemas. Deixa eu adivinhar, agora você também queria o patrocínio dessa marca também. Poxa, era pra ficar subentendido essa, sabe? Não é pra dar na cara assim. Enfim, uma importante questão relacionada aos OGMs, que a gente precisa falar um pouco mais, diz respeito aos direitos de propriedade intelectual e a cobrança de royalties, uma vez que as principais variedades foram patenteadas por empresas estrangeiras, o que lhes confere direito exclusivo de controlar a comercialização dessas espécies. Isso mesmo. Nos Estados Unidos, país de origem da Monsanto, uma das principais multinacionais de insumos agrícolas, o patenteamento de genes isolados é permitido, o que significa que as empresas podem exigir royalties dos agricultores pelo uso das sementes transgênicas protegidas por patentes. No entanto, a legislação sobre a propriedade intelectual relacionada aos OGMs não é uniforme em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, os agricultores muitas vezes tinham opiniões divergentes e questionavam a validade dos royalties, chegando até mesmo a suspender o pagamento. Um marco importante no contexto da uniformização da legislação sobre a propriedade intelectual foi o Acordo TRIPS, que é um Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, in English, assinado em 1994 pelas nações signatárias da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Esse acordo estabeleceu um prazo de 5 anos para os países adequarem sua legislação no que diz respeito à proteção de propriedade intelectual, incluindo os direitos sobre os OGMs, estipulando regras e prazos para adequação dos países. A questão é que a discussão em torno dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao OGM é complexa, já que envolve também questões éticas, sociais e econômicas. Assim, se por um lado a proteção dos direitos de propriedade intelectual incentiva a inovação e o investimento em pesquisa e desenvolvimento, por outro, existem preocupações com o acesso equitativo aos recursos genéticos e com a justiça para os agricultores, especialmente em países de desenvolvimento. Pois é, assim como a zoeira, que never ends, né, nunca acaba, os problemas também não. Parecia estar tudo lindo e resolvido quando a gente falava sobre o acordo, né? Porém, apesar do avanço da biotecnologia no setor agrícola trazer benefícios no que diz respeito ao aumento da produtividade e à resistência das plantas, também apresenta desafios significativos para a biodiversidade. Os híbridos transgênicos compõem a maioria da área plantada de milho do Brasil, 76,1% na safra de 2012. E como já mencionamos, um dos principais problemas está relacionado à dificuldade de controle dos organismos transgênicos que podem se reproduzir e trocar genes com plantas nativas, o que pode levar à introdução genética, ou seja, transferência de genes modificados para a população de plantas não modificadas. E não, isso não se dá apenas com a plantação, pode ocorrer também por meio de fluxo de pólen, dispersão de sementes ou interação direta entre as plantas. Como resultado, os genótipos transgênicos podem ser incorporados ao pool genético, ao acervo genético das populações naturais, podendo ter efeitos imprevisíveis sobre a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas. Não estamos errados em temer o desconhecido. A disseminação não intencional dos genes modificados é particularmente preocupante quando se trata de espécies vegetais nativas
ou plantas cultivadas de importância cultural e econômica. A introdução de genótipos transgênicos nessas populações pode afetar negativamente a diversidade genética, a adaptação local e a interação com outros organismos do ecossistema, além de poder resultar em características indesejáveis, como resistência a herbicidas em plantas daninhas, aumentando a necessidade de aplicação de agroquímicos e gerando um ciclo vicioso de dependência desses produtos químicos. Mas e aí? O que fazer? Bom, para lidar com esses desafios, é necessário um cuidadoso monitoramento e controle dos organismos transgênicos, assim como a implementação de medidas de biossegurança. É fundamental que as regulamentações e políticas relacionadas à biotecnologia agrícola sejam baseadas em evidências científicas sólidas e considerem os potenciais impactos sobre a biodiversidade e os ecossistemas. Nada de criar novas regras tentando agradar a determinados grupos ou tendo como referência as vozes da cabeça, né? Aliás, nesse meio agrícola, o que tem de lobby que gosta de ser agradado não é pouca coisa. A gente tem uma bancada inteira no Congresso, que é a bancada do boi, né? Muitos parlamentares, senadores e deputados são de famílias de gerações que são donas de grandes porções de terra no norte, nordeste, centro-oeste do país. E, então é um interesse muito grande que é muito difícil de ser combatido, né? Então o pequeno produtor nessa cena tem um espaço muito reduzido. Vamos seguir em frente e tratar do nosso próximo tópico. Você, por algum acaso, já ouviu falar de sementes crioulas? Não? Bom, então já pega papel e caneta que vamos te contar umas coisas bem interessantes. E aí, tá na mão? Então vamos lá. Para que a gente entenda mais sobre o assunto, eu preciso te contar primeiro que ao longo da história, as agriculturas desempenharam um papel fundamental na conservação e no melhoramento genético das plantas, por meio da seleção e armazenamento das sementes. Esse processo permitia que as agricultoras escolhessem as plantas com as características desejáveis e as utilizassem como base para as futuras safras. Essas sementes, que foram passadas de geração em geração, são conhecidas atualmente como sementes crioulas. Ufa, sempre que vem um novo termo a gente já acha que vai ser mega difícil. Mas não é tanto assim não, meu ouvinte. Mas também não é de todo simples não. Se pensarmos bem, nada é, né? Enfim, as sementes crioulas, elas são consideradas patrimônio da humanidade, por conta do seu valor cultural, ecológico e genético. Elas são resultado de um longo processo de adaptação das plantas aos ecossistemas locais por conta da seleção feita pelos agricultores. E se a gente levar em conta todos esses aspectos, a gente percebe que as sementes crioulas carregam e preservam uma memória ancestral de conhecimentos agrícolas e diversidade genética única. Além disso, são uma fonte valiosa de genes que podem ser utilizados no melhoramento de variedades cultivadas, contribuindo assim para o desenvolvimento de plantas mais resilientes, adaptadas às mudanças climáticas e menos dependentes de insumos externos. É importante dizer também que essas sementes são reconhecidas por sua importância na promoção da agrobiodiversidade e da segurança alimentar. O cultivo de sementes crioulas promove a diversificação dos cultivos, reduzindo a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas a pragas e doenças. Por isso, a valorização e promoção das sementes crioulas são fundamentais para preservar a diversidade genética, a cultura agrícola tradicional e também a autonomia dos agricultores. Bem daquele jeito, né? Mal te conheço e já considero paca, sabe? E aqui você pode estar se perguntando, como fazer isso? Bom, o primeiro passo é indiscutível. Compartilhe esse episódio com um amigo, né? Para que a semente da curiosidade também se multiplique e gere novos... Isso é o básico, fundamental. E você sabe quais são as estratégias que têm ganhado destaque e que promovem a conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade? São iniciativas que envolvem a troca de sementes crioulas entre comunidades,
a criação de bancos de sementes locais e a conscientização sobre a importância dessas sementes. Além disso, vale ressaltar que as sementes crioulas são cultivadas sem o uso de agrotóxicos, o que significa que os alimentos produzidos a partir delas são livres de resíduos químicos prejudiciais à saúde. Acho que aqui a gente conseguiu te convencer da importância dessas sementes, né? Mas será que a gente fez o trabalho direito, Rai? Bom, vamos a um teste então, né? Imagina que você está prestes a se deliciar com um pedaço de melancia bem vermelhinho e doce. Maravilha. Enfim, você pode escolher entre um pedaço cheio de sementes e um sem nenhuma. E aí, qual que é a sua escolha? Para facilitar, vai aqui uma outra pergunta então. Além de uma questão estética, será que as sementes precisam mesmo estar ali? Bem, elas estão presentes em quase todos os frutos, isto é, no produto gerado após a fecundação da planta. E é bom não confundir com o termo frutar, né, usado para se referir somente à parte que colhemos e comemos. Embora nem sempre gostemos de ficar tirando semente por semente quando a gente vai comer alguma fruta, a presença dela simboliza a fertilidade da espécie. Significa que houve fecundação e gerou descendente, promovendo assim o sucesso ecológico. E eu acabei de lembrar o meu comentário, que é sobre maracujá. A sociedade não está falando sobre maracujá e eu acho que a gente tem que falar sobre maracujá e semente de maracujá. Se você faz um mousse de maracujá e me fala que o mousse é de maracujá, eu acredito em você, cara. Eu tenho fé na humanidade. Não precisa jogar a droga da semente da maracujá em cima, porque só vai me dar trabalho de tirar dali. Louco, mas é mó gostosinho aquela calda que eles fazem, mano. Então joga a calda, não joga a semente junto. Porra, Ricardo. Preferia que você não tivesse lembrado. A calda é maravilhosa, né? A calda de maracujá que bota é maravilhosa, mas por que tem semente ali junto? Pra dar crocância. Crocância você vai e come sucrilhos. Você não come mousse de maracujá. Eu não vou comer. Se a fruta do maracujá já me deu a crocância necessária, por que eu vou tirar? Cara, mas por que você vai querer crocância num mousse? Pra ter o que mastigar. Não tem como. Não faz sentido isso não, gente. Vocês vieram aí com a história muito louca. Então, nem gosto de melancia, fica quieto. Que é isso? Absurdo. Deixa eu vou abaixar aqui pra recolher a minha insignificância. Obrigada. Há pelo menos 20 anos, diversas empresas, universidades e instituições vêm promovendo a produção de frutos sem sementes, principalmente daquelas que têm uma saída econômica muito grande em várias partes do mundo. No Japão, por exemplo, a primeira melancia sem semente foi desenvolvida na década de 50, mas até hoje é um produto caro, mesmo sendo distribuído mundialmente. Mas, como não tá fácil para ninguém, muita gente realmente não quer gastar um pouco a mais só para não ter semente. Se for um pouco a mais, né? Quando não é muito a mais. E quem diz isso não sou só eu, mas sim o pesquisador Manuel Abílio de Queiroz, doutor em melhoramento de vegetais na Universidade do Estado da Bahia. Ele ainda relata que o custo não é alto somente para quem compra, para o produtor também, e gera baixa produção dos resultantes, né? Que são chamados de triploides. Ou seja, ainda precisamos da produção de frutas com semente para geração de pólen, já que no processo de formação das frutas sem semente, há necessidade de uma planta padrão. Mas afinal, existe algum problema nessas frutas? Ou se trata de algo só ligado à estética e à praticidade? Bom, para o biólogo Paulo Brack, doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFRGS, Federal do Rio Grande do Sul, como algumas pessoas conhecem, isso está ligado à praticidade. E ele faz um alerta, abre aspas, essa prática, além de tornar os frutos mais caros, também representa uma grande ameaça, uma vez que põe em risco a variabilidade genética de muitas plantas. A semente, ainda de acordo com ele, é um elemento chave no processo evolutivo das espécies de diversas angiospermas, fecha aspas. E só fazendo um adendo aqui, angiospermas são as plantas, o grupo de plantas que possuem flor e fruto.
O biólogo Paulo Braque ainda critica a busca pela homogeneização que é ditada pelo mercado. Abre aspas, a planta que não tem semente depende 100% da ação humana para acontecer. Isso causa um estrangulamento na variabilidade. Fecha aspas. Segundo dados da Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, no último século o mundo perdeu cerca de 75% ou mais de variedade de cultivo de plantas alimentícias. Um exemplo nacional seria a bergamota montegrina, que é a Citrus deliciosa tenori, que foi descoberta em 1940 no Brasil e hoje está ameaçada de extinção. Essa cosmetização de produtos alimentares nos coloca num círculo vicioso e arrisca a própria biodiversidade do planeta. Ao deixar nas mãos de produtores tudo o que consumimos, poderemos a longo prazo não ter acesso às sementes dos frutos, fato que impede que qualquer pessoa plante seus próprios alimentos. Terrível, né, pensar nisso. E fica mais triste ainda quando tomamos conhecimento dos dados de um estudo realizado pela organização britânica Kew and Royal Botanical Gardens em 2020. Segundo o World's Plants and Fungi, 2 em cada 5 plantas no mundo estão em risco de extinção. Mas, como dizia o físico Stephen Hawking, onde há vida, há esperança. Então nem tudo está perdido, meus caros. Vocês já ouviram falar nos bancos de sementes? Eles são locais onde amostras de sementes silvestres são preservadas e cultivadas em condições adequadas, como umidade estável, baixa temperatura e sem acesso à luz. O maior banco é o Svalbard Global Seed Vault, conhecido como Cofre do Fim do Mundo, uma coisa bem otimista. Criado em 2008 com a missão de preservar amostras de plantas alimentícias ou não, está localizado no meio do gelo, em uma ilha da Noruega chamada Spitsbergen, a cerca de 1.300 km ao norte do Círculo Ártico. Então, a condição de baixa temperatura, check. O banco norueguês preserva mais de 1 milhão de amostras de sementes de todo o planeta, mas além dele, existem cerca de 1.500 bancos de semente no mundo. No Brasil, são 268 bancos ativos que pertencem a 37 instituições de pesquisa e ensino, com mais de 370 mil amostras preservadas. Metade das unidades está distribuída pelas regiões Norte, Sudeste e Nordeste. A bióloga e doutora em Biologia Molecular Vânia Cristina Renó Azevedo, líder do Programa de Biodiversidade para o Futuro e líder do Banco de Geoplasma do CIP, o Centro Internacional de La Papa, e também do CGIAR, o Consultative Group on International Agricultural Research, a Vânia Cristina ela chefiou o Banco de Sementes ICRISAT GeneBank da Índia por 3 anos e destaca que a função desses bancos é a de conservar recursos genéticos ex situ, ou seja, fora do ambiente natural de origem. Trata-se de uma estratégia complementar à conservação in situ, isso é, no ambiente natural, ou como você vê aqui no nosso querido título do nosso episódio, não o título do nosso episódio, o nome do nosso canal, o nosso querido Biologia in Situ. Ela afirma que esses materiais se encontram disponíveis para pesquisa de maneira mais acessível e reforça dizendo que os bancos não substituem a conservação in situ, pois essa envolve toda a conservação de ecossistema e tem importância em diversos níveis, inclusive na luta com mudanças climáticas. Isso mesmo, além de preservar a biodiversidade de plantas, os bancos podem também ser recurso para resgatar áreas degradadas por ação antrópica ou por algum evento natural. E aqui vai uma história bem legal. Há cerca de 20 anos, um dos bancos brasileiros ajudou uma tribo indígena do Tocantins, os Craô, a cultivar novamente uma variedade específica de milho que fazia parte da cultura desse grupo há muitas gerações. O processo começou com técnicos da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, pesquisando a disponibilidade desse grão. Com a resposta positiva, o cacique da tribo foi ao banco genético da Embrapa e saiu de lá com um lote contendo 100 sementes desse milho específico que os Craú utilizavam. E como houve sucesso no plantio, ele retornou no ano seguinte ao banco genético da Embrapa para repor a quantidade de amostra que ele tinha retirado. O desejo dele era que não faltasse para outras pessoas. Legal, né? Sim, bastante. Gentil da parte dele, consciente, na verdade. Que não capitalista, né? Não capitalismo, olha só. Então, viu, ouvinte, que tal pensar nisso da próxima vez que morder uma semente de uva e reclamar dela estar ali? Nossa, desculpa, gente, porque eu fui muitas vezes essa pessoa.
Até hoje, para mim, comer uva é todo um processo. Eu tiro as sementes de cada uma e deixo para comer tudo no final. Eu como uva com pouca frequência porque dá muito trabalho para mim. E para fechar esse episódio maravilhoso, vamos trazer aqui uma entrevista com a professora doutora Zefa Valdivina Ferreira. Ela é professora da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. E ela vem falar um pouco mais sobre sementes crioulas. E quem melhor do que a nossa super botânica da equipe, a nossa instituição Cristiane Santos, para entrevistá-la, né? Segue aí o áudio da entrevista. Olá, biovintes! Agora a gente vai dar início a uma entrevista para se aprofundar mais sobre a temática das sementes crioulas. Estamos recebendo aqui a Zefa Valdivina Pereira. Queria agradecê-la por participar aqui do episódio do Biologia in Situ, nessa minissérie que é tão importante para a botânica. Muito obrigada, Zefa. Você poderia falar mais um pouquinho de si, para o biovinte te conhecer? Olá, Cristiane e demais aí, né, que estão ouvintes, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu sou a professora Zefa, sou botânica, sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e nós temos trabalhado há algum tempo aí com as sementes crioula, com as feiras de sementes crioula, com a agricultura familiar. Então a gente está nessa jornada aí há um bom tempo, envolvendo a botânica, envolvendo aí a extensão, com a agrobiodiversidade. Muitos biovintes devem estar se perguntando agora, né? O que são essas sementes crioulas? Que nome diferente é esse? Do que se tratam? E aí, Zé, você pode explicar um pouquinho pra gente? Sim. Então, o que são, né, essas sementes crioulas? São aquelas que elas não tiveram modificação genética ao longo aí das gerações. Então, são variedades cultivares, então é o arroz, o feijão, o milho, né, e outras hortaliças. São alimentos do nosso dia a dia, são sementes, né, provenientes aí para a nossa alimentação do dia a dia, mas que elas não sofreram modificação genética, ou seja, elas não são transgênicas e não são híbridas. São variedades adaptadas às condições locais de cada comunidade. São sementes que não têm um patrimônio aí de alguma empresa, são sementes disponíveis para o agricultor para plantar a hora que ele tiver vontade. São variedades, né? São variedades adaptadas às condições do local e que é mantida aí pelo guardião, pelo agricultor familiar ou guardião que a gente chama, ao longo das gerações. Então essa semente ele planta, ele colhe, seleciona os melhores grãos, planta novamente e assim continua aí a propagação da espécie. Muitos não sabem, né, dessa interferência às vezes das sementes, né, que são produzidas por grandes indústrias e as sementes que esses produtores, né, eles perpetuam dentro da sua pequena produção aí. Você poderia falar mais um pouco dessa importância, né, dessas sementes que são passadas pelos agricultores, até trocadas entre eles mesmos, né, e que não tem essa mão da indústria, né, ditando aí o que eles podem ou não plantar, como é que se deve ser plantado, todas essas alterações que essas sementes passam também, né, pela indústria. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, Zefa? Sim. Então, como eu falei, né, essas sementes, né, elas não tiveram modificação e elas são, né, de detenção desse agricultor. A gente fala que o grande benefício é a autonomia do agricultor. Ele tem a semente quando e como ele quiser plantar. Ele não fica na dependência do mercado, então ele tem disponível lá na sua casa a semente para ele plantar no momento que ele achar mais pertinente. São variedades adaptadas às condições locais, então para ele reduz o custo, né, porque ele não precisa comprar, e quando ele compra uma semente transgênica, ele compra um pacote tecnológico, ele não vem só a semente, então ele é obrigado a seguir aquele receituário, e aí ele não precisa gastar com isso, então a semente está lá para ele plantar a hora que ele quiser e como ele quiser. E ele economiza, aí muitos vão falar, a semente crioula ela não é tão rentável, né? Eu já ouvi
ouvi muito as pessoas falarem. Mas o fato dele economizar nesse pacote, ela fica quase que equivalente. E são resgatar outros valores. Então, são sementes voltadas para uma produção agroecológica, para uma produção orgânica. Então, são sementes aí adaptadas, né, para aquela realidade do agricultor. Então, ela tem uma importância muito grande. Muitos falam assim, é sabor de infância, né? Essa semente me lembra lá algo que eu comi e que ela está desaparecendo. Então, a gente tem muitas variedades que elas estão desaparecendo do mercado. Em detrimento da variedade comercial, só aparece aquilo, né? Só tem aquele modelinho, aquele padrão. Enquanto tem outros sabores mais nutritivos também. Então, tem outros benefícios, inclusive nutricionais, que quando a gente incentiva o uso das sementes crioulas, a gente está fazendo que mais sabor nutricional, né? Valor nutricional seja incorporado aí à mesa do consumidor. É essa perda mesmo, né, dessa diversidade alimentar que a gente está tendo. A gente acaba meio que homogeneizando as variedades que são plantadas e o que chega na nossa mesa. Então, isso que você falou do sabor de infância é muito real. Eu moro aqui em Sergipe, no interior, então sou filha de agricultores e sei dessa importância das sementes crioulas. E percebo muito isso, né, no meu dia a dia comparado hoje, atualmente, com o dia a dia das pessoas que não têm essa proximidade, né, com a agricultura, que depende mais do produto final e não consegue consumir essa grande variedade. A gente vê a dificuldade até de achar certas variedades de feijões que eram bem comuns antigamente nas feiras livres aqui do município. E assim, hoje é uma coisa muito rara. Quando se acha, está muito pouco de algum produtor, pequeno produtor, que colocou sua banquinha e está vendendo ali aquela produção que ele tem, mas cada vez mais a gente tem essa dificuldade, né, de achar essa diversidade alimentar que a gente tinha antes. E no nosso dia a dia mesmo. Como você acha que isso impacta, né, que vai impactar a sociedade e como solucionar, talvez, né, essa problemática que a gente está vivendo e que está muito presente mesmo em cidades pequenas, que eu achei que ia demorar um pouco mais para acontecer, mas pelo visto a gente já está vivendo isso, né? Então, pior é que tá, né, geral, né? O meu estado é um estado voltado para a produção, né, agrícola em alta produtividade, em alto escalão, e é um estado com grande quantidade também de agricultores familiares. A gente percebe essa perda, né? Ela vem sendo perdida e a gente está perdendo o patrimônio genético. Quando nós deixamos uma variedade de lado, a gente está perdendo o patrimônio genético. E a contaminação também é outro problema. Então a gente está falando só, né, de não se produzir, mas o que é mais grave, as contaminações. Então a gente tem variedades aí que estavam aí há mais de 30 anos em detrimento de um agricultor familiar, e isso é muito comum no milho, e a variedade dele estava contaminada com transgênio, né? Então ele perdeu. Então a gente está perdendo variabilidade genética, e isso no futuro a gente não sabe qual que vai ser o impacto disso a longo prazo, né? Quando realmente, né, acontecer aí um problema natural, a gente pode estar perdendo aí grande quantidade de espécie, porque nós estamos afunilando aí, né, essa diversidade genética, né? Então tem sido perdido cada vez mais, né? E aí o que fazer, né? É a resistência do agricultor familiar, é a divulgação dessas sementes. Essas sementes são legais, elas são produtivas, né? Tem variedade. Quanto mais nós conseguirmos divulgar, quanto mais o consumidor querer, né, consumir, né, essas sementes, querer comprar essas sementes, essas variedades, né, esses alimentos produzidos através dessas sementes, a gente começa a mudar essa realidade. Eu acho que o consumidor é a pessoa que pode modificar, porque a hora que o consumidor deixa de comprar um produto, né, porque não aceita aquele produto, o produto se modifica. Então, acho que está no consumidor o grande, né, ele tem que começar a mudar, ele tem que querer
produtos de melhor qualidade, mais saudável, inclusive para a nossa saúde. E a hora que ele fizer isso, as coisas começam a mudar. Incentivar os agricultores. Então, a gente tem muitos agricultores resistentes. A gente tem que valorizar esses guardiões que estão guardando esse patrimônio genético que tem valor muito além do que é só um alimento, né? Tem um valor aí, né, inestimável no valor, né, desse patrimônio genético. Então, a gente tem que começar a valorizar essas pessoas. A gente tem que incentivar o uso das sementes crioula, não em detrimento só do valor comercial, mas sim nesses outros valores que é importante também. Sim, você estava mencionando sobre os custos, né? As pessoas acham que gastam mais ou é menos produtivo as sementes crioulas, mas um aspecto que você entrou aqui e é muito pertinente é a variabilidade genética e o quanto ela é importante justamente para resistência às pragas, né? Adaptação às condições climáticas locais. E eu acredito que isso diminua muito mais custo de produção do que as pessoas estarem necessitando de pagar fertilizantes, né, maior disponibilidade de água, ou então controle de pragas, né, por inseticidas ou produtos químicos que fazem muito mal à nossa saúde. Então, é realmente as pessoas tomarem consciência, né, de toda a problemática que vem por trás da utilização dessas espécies, que a priori parece ser mais interessante para o produtor, mas a gente sabe que existe um custo alto, né, para a gente conseguir produzir hoje, principalmente aqui no Brasil, com todas essas mudanças que vem acontecendo. Então, acho que isso que você falou é muito importante, né, da gente dar apoio, dar suporte a esses resistentes que ainda estão aí lutando para manter essas variedades, né, para que elas não se percam. E que também a gente não perca essa diversidade, né, essa grande diversidade alimentar que a gente tem hoje em dia e que muito vem dessa diversidade ainda da resistência dessas sementes que permanecem em meio a tantas problemáticas, né, porque é aquela coisa do agro ser pop, mas dentro do agro ser pop a gente tem muitas problemáticas que não são abordadas ou que não são de conhecimento do público em geral, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que repensar, né? Repensar as formas alimentares. Eu acho que caminhamos aí na busca de melhor qualidade de vida, né? E resgatar essa diversidade, eu acho que é importantíssimo. A gente precisa buscar alternativa para estar resgatando, para que todo mundo tenha alimento de qualidade, que os alimentos de qualidade cheguem na nossa mesa, sem veneno, né? Uma alimentação saudável, comida de verdade na mesa de cada um dos cidadãos. E a Sementes Crioula é a base para isso. Então, a gente está falando aí de uma diversidade infinita de milhos, de arroz, de feijões. A gente só vai no mercado, só encontra a carioquinha e o preto, de vez em quando o vermelho. Tem uma diversidade enorme de feijões, cada um com propriedades nutricionais diferentes. Por que a gente só planta o carioca? Por que não plantar outros, né? E ter disponível no mercado outras variedades? Então, é isso que a gente tem buscado, sabe? Cada vez mais, né? Os milhos preto, riquíssimo em proteína, triptofano, e a gente, né, nem lembra deles, eles são esquecidos. Então, acho que resgatar essas variedades é importantíssimo. Hortaliças também, tem muitas hortaliças crioula, adubação verde. Então, isso reduz o custo aí de insumos dentro de uma propriedade e que barateia, no final das contas, a produção. Você mencionou, né, as variedades crioulas, aí a sua importância, mas quais são essas modificações que eles estão fazendo, né, que a indústria acaba fazendo nos vegetais, né, nas frutas, que a gente vê no nosso dia a dia, a fruta bonita, né, a maçã, a pera gigante, apetitosa, né, aparentemente, mas que a gente não sabe muito bem quais foram as modificações que ocorreram para aquela fruta chegar daquela forma ali no balcão. E quando a gente olha às vezes para uma maçã orgânica, uma pera orgânica, a gente acha que, sei lá, não é tão nutritiva, não é tão apetitosa quanto essas modificadas. Você tem exemplos assim dessas modificações que estão sendo feitas? Na realidade, para os cereais, né, a gente tem muitas transgenias, né? E as transgenias muito mais relacionada, né, ao uso, né? Tem várias formas de transgenia, mas uma mais aí comum é a resistência ao glifosato, né? E aí ele pode usar mais veneno e tal.
Nas frutíferas, né, a gente tem aplicação de hormônio, a gente tem outras formas que aumenta aí a maturação parelha, formação de bagas maiores, e é lógico que causa aí uma perca no sabor, né, uma perca na variedade. E aí, lógico, a gente também tem, quanto mais insumo usar, então mais nitrogênio, mais fosfato, mais veneno, tudo isso vai impactar, então aquela fruta que não foi usada veneno, se a gente partir, né, para uma produção orgânica, elas vão ter um sabor diferenciado, né, um sabor, se coloca lá, se nem os insetos querem comer, né, porque, né, não tá boa, né, aquilo não é bom. E aí a gente vai, porque tem não é tão bonita, né, o produto orgânico, e é mito também, algumas coisas aí são mito, mas aí, ele é um pouco mais feio, mas os insetos adoram aquela mais feia, né, então é sinal que aquela é boa, né, então nós comemos muito pelo visual e não pela qualidade, não pelo sabor. Eu acho que a gente ainda está muito aquém de quando nós vamos mudar, que o histórico do alimento é mais importante do que ele ali na prateleira. Então, como que ele foi produzido? E isso serve para tudo, né? A gente, quando vai consumir, a gente não se liga como que ele foi produzido, né? Nós não estamos nem aí se foi através de desmatamento, se foi através de trabalho escravo, a gente só quer, né, consumir. E aí que nós temos que rever os nossos conceitos, né? A gente precisa ir, né, como que esse alimento foi produzido, né? Então a gente, né, se afeiçoa muito à transparência e esquece aí do que realmente importa e aí da qualidade do produto. Então eu acho que a gente precisa mudar, e a mudança começa na gente, enquanto consumidor. Eu acho que começar a buscar alimentos aí mais saudável e menos bonito, não precisa ser bonito, né? Ele tem que ter saudável, não ter veneno. Mas aí, de novo, é mito. Tem muitos produtos sem veneno que é tão bonito quanto. Às vezes até mais bonito do que o convencional. É porque é mais fácil comprar o convencional. Mas em termos de qualidade, né, o crioulo aí de forma produzida orgânica e agroecológica é muito mais nutritivo, muito mais saudável. É a questão estética, né, ficando em primeiro lugar do que a questão nutricional e do que essas outras problemáticas, porque o que você falou do glifosato é um herbicida que tem vários estudos associados ao câncer, né, e a outras problemáticas, mas as pessoas que usam, né, transgênicos nem sabem que tem a ver com a resistência, né? Tem a ver com usar mais desse herbicida, né? Com ter mais contato. E é como você falou, as outras espécies nem querem chegar perto e a nossa dá prioridade a esse tipo de alimento pelo acesso ser mais fácil e muitas vezes também pelo desconhecimento, né? Do que seria isso, né? De quais as implicações. Porque eu lembro que até o símbolozinho que aparecia nas embalagens, né, tinha toda uma discussão, uma luta para que a gente conseguisse sinalizar esses produtos nas prateleiras. E hoje eles dão um jeito ainda de meio que mascarar, esconder, porque já foram levantados alguns questionamentos e claro que algumas pessoas ficam com o pé atrás de consumir esse tipo de produto e é isso que a indústria não quer, né? A indústria quer vender e vender a qualquer custo, produzindo de forma mais barata, e a gente sabe que a qualidade também vai para o lixo dessa forma, e as pessoas não têm noção, né, dessa problemática toda que está acontecendo. E aí você trouxe isso, né, tipo, será que são saborosas mesmo aquelas que a gente vê lá na prateleira? Eu sei que não. Eu tenho certeza que não, porque a gente consumindo o que a gente consegue produzir sem todas essas modificações, o sabor é outro. Não sei se já comeram banana, né, que vem do supermercado e a banana de um produtor orgânico. Gente, assim, é outro alimento, sério. Parece que é outra banana. E né? O sabor é outro, a qualidade é outra. Mas a gente tem desses desafios pela frente, que é realmente mudar essas concepções. Mas aí você falou dessa resistência, né, dos agricultores que estão aí com as sementes crioulas, estão passando, né, de geração em geração para outros produtores também. Mas existe uma forma melhor de armazenar essas sementes para que elas não se percam, né? Existem bancos, né, locais que cuidem, né, dessa preservação desse tipo de sementes aqui no Brasil ou pelo mundo. Porque, como você falou, né, a gente está perdendo essa variedade, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, mas
Como é que isso é organizado hoje em dia? Pelos agricultores, pelos pesquisadores também? A nível, né, de pesquisa, a gente tem os bancos de germoplasma guardado lá em condições, né, na criopreservação. Então, tem esses bancos, né, inclusive mundiais, aí, que são guardados a 7 chaves. Agora, falando do agricultor, né, então a gente tem bancos, casas de semente, que a própria casa do agricultor é uma casa de semente, né, ele guarda nas suas condições, garrafa PET, ele armazena a sua semente, ele troca com o vizinho, e tem os bancos maiores, né, que armazenam em maior quantidade. Nós temos muito espalhado pelo Brasil, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem uma tradição bastante grande com as sementes crioulas, e o Nordeste eu acho que numa iniciativa da SPTA, eles mapearam, né, eles têm mais de 600 bancos de sementes espalhados pelo Nordeste, a fim de resgatar essas variedades crioulas e distribuir, comercializar aí essas variedades. O Mato Grosso do Sul ainda é novo, a gente tem bancos de sementes incentivados, tem as casas de sementes incentivadas pelo MAPA, nós temos alguns bancos de sementes crioulas aqui também. São Paulo também tem algumas iniciativas, então tem resistência, então tem várias entidades, mais agricultores que trabalham com essa questão de resistência, né? Vamos resistir, vamos manter essas sementes crioulas, né? A nível mundial, né? O México, Peru, eu sei aí que tem bastante atividades com sementes crioula também, então Colômbia, a Bolívia, eu sei que eles têm várias iniciativas aí com sementes crioula também, pelo menos ao que é do meu conhecimento. Então tá espalhado, tem bastante linhas para resistir, para a gente conseguir manter essa diversidade, esse patrimônio genético aí guardadinho, né, disponível para o agricultor, porque ele tem que produzir alimento, nós temos que comer, então tá lá a semente e ele vai produzir, ele vai continuar sendo resistente. Então o que a gente precisa é cada vez incentivar mais essas instituições e esses agricultores para que cada vez mais eles consigam resistir a esse modelo de desenvolvimento agrícola que nós temos no Brasil. E lembrar, né, para o bio-ouvinte aí que são eles que levam a comida para nossa mesa, né? Não são os grandes produtores, não. É o pequeno produtor que consegue nos alimentar, então é de suma importância que a gente tenha esse suporte para eles, né, que eles tenham essas organizações que ajudem a armazenar essas sementes. A gente já trabalhou lá no laboratório com criopreservação. É algo que, assim, dá para fazer às vezes na universidade e nem todas, né? Porque às vezes a gente nem consegue. Na verdade, a gente usa nitrogênio líquido para baixar a temperatura, né? E conseguir conservar essas sementes por mais tempo vivas aí, para que se consigam plantar depois. Mas isso não é fácil, né? Nem todo mundo tem. E, como você falou, muitos pequenos produtores armazenam em casa, né? Nas condições de temperatura ambiente, nas condições de garrafas PET, então é importante que eles tenham essas organizações que até vão auxiliar nessa forma de armazenamento também. Eu acho que esse trabalho é muito importante. E fico feliz dessa representação do Nordeste. Sempre que eu vou a um evento eu vejo o pessoal que trabalha com sementes falando, né, de todo o mapeamento que eles fazem e desse trabalho. Espero que essas iniciativas elas só cresçam cada vez mais, porque realmente a gente precisa muito que mais e mais bancos desses estejam presentes por todo o nosso país e o mundo afora também, né? E aí, não é só armazenar, né? Essas sementes têm que se perpetuarem também, tem que chegar a novos produtores, né? Incentivar o que eles também as utilizem, em detrimento dessas outras que são modificadas geneticamente pela indústria. E aí entra algo que fez, na verdade, a gente chegar até a Zefa, né? Que é a Feira de Sementes Crioulas. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa feira, como é que ela ocorre, quando ocorre, né? Qual o intuito dessas feiras, na verdade, para que a gente conheça, quem tiver interesse, né, também puder participar e lá estar presente, né, e aprender um pouco mais também. Eu sei que tem muito conhecimento aí. Então, Cristiane, as feiras, elas são o momento de socializar essas sementes, né? Então, tem que haver partilhar, porque se ele está produzindo, às vezes é a mesma espécie, mas tem adaptada a uma condição aqui, aí vem o outro agricultor lá do Paraná, que é a mesma espécie, mas está adaptada lá, então essa troca é bastante importante entre os agricultores também. Então, é o momento que eles socializam, né, conhecendo
conhecimento, socializam a semente. Então, é um momento de partilhar. A gente brinca sempre que, né, sempre fala assim que a feira é um momento de partilhar saberes, sementes e agroecologia, né? Então, eu acho que tem bem esse intuito. As feiras acontecem aí no Brasil todo, tem várias iniciativas, né, de feira de sementes crioula, inclusive, né, o Nordeste aí, com bastante representatividade, tem em São Paulo, o pessoal do Paraná, Santa Catarina tem uma feira grande de sementes crioula. A nossa aqui, então, no Mato Grosso, a gente tem uma que eu acho que é a maior feira voltada para a agricultura familiar do estado, né? Nós já estamos esse ano, é a 17ª edição. Começou em 2005, nós só paramos durante a pandemia e retomamos no ano passado novamente. Então, esse ano já são 17 anos de feira. E aí, com esse objetivo de sempre estar dialogando, né, de aproximar, nós temos aí esse contexto da universidade. Então, a gente aproxima a universidade com os agricultores familiares, com os indígenas, e aí buscando partilhar sempre saberes e sementes. Então, buscando trocar conhecimento, né, esse diálogo aí dos saberes, partilhar muita semente. Então, a nossa moeda é a semente, então o evento é praticamente gratuito, que ele tem que trazer semente para o evento para partilhar, né? Então, a nossa moeda da feira é a semente. Então, a ideia sempre é estar divulgando mais aí, voltado aí para esse movimento da agroecologia, então sempre partilhando aí bastante semente. Então a feira esse ano acontece de 21 a 23 de julho no município de Juti, aqui no Mato Grosso do Sul, e a nossa expectativa aí é ter aí mais de 2.000 pessoas passando pelo evento. Vem pessoas aí de vários locais, de várias regiões, então o evento é praticamente gratuito, então só paga o almoço, mas assim é preço simbólico, inclusive, do almoço. A gente tem, né, para o ouvinte que quiser mais informações, a gente tem a página, tem, né, tem as postagens, tem Instagram, né, tem o site, então tem bastante forma de encontrar. Depois eu compartilho com você, Cristiane. Mas a ideia, então, sempre da feira é uma aproximação, é trazer os agricultores para dialogar, é trazer semente para partilhar. Então, sempre teve essa visão, né, essa missão, a Feira de Sementes Crioula de Juti. Ah, maravilha. Que bom que se perpetue mais. Eu sei que aqui em Sergipe o Instituto Federal promove também feiras lá no Alto Sertão Sergipano, que ocorre essa troca também. Então, assim, incentivar, né, que pessoas conheçam que existem esses eventos de partilha, de socialização e que cada vez mais cheguem. A Zefa já está passando aqui as informações, a gente vai deixar nas redes sociais do Biologia in Situ para que vocês consigam ter acesso, né, ao site, a toda a programação da feira. Então, fiquem ligados, vão lá no Instagram. Também vai estar disponível, né, nas nossas outras redes sociais, no LinkedIn. A gente sempre está divulgando no maior número possível de redes para que vocês tenham acesso a essas informações. A gente vai deixar tudo lá direitinho que a Zefa nos passar. Zefa, você queria trazer mais alguma colocação, deixar alguma mensagem aqui para o Bio20 sobre sementes crioulas? Eu queria agradecer vocês, né, e vocês que estão nos ouvindo aí. Obrigada pela oportunidade de estarmos compartilhando com vocês, né, as sementes crioulas, né, divulgando essa ideia. E a mensagem que eu trago vamos ser resistentes, vamos nos unir a essa resistência para que cada vez nós tenhamos mais pessoas buscando, né, melhor, uma alimentação mais saudável. Não sou produtor, mas seja um consumidor exigente, busque produtos produzidos pelo agricultor familiar, busque as sementes crioula. Então, cada vez, quanto mais pessoas envolvidas, né, nós vamos aumentar essa rede e nós vamos valorizar mais as sementes crioula. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar partilhando um pouquinho aqui com vocês a nossa iniciativa aqui, né, bem no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Cristiane. A gente que agradece, né, por todo esse conhecimento que foi partilhado hoje aqui com os nossos bio-ouvintes. E se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato, né, pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, cartinhas@biologiaincito.com, e vocês podem deixar as dúvidas aqui. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 da entrevista com a Zefa, né, caso surjam
dúvidas e colocações sobre sementes crioulas, mas eu queria muito agradecê-la, essa parte da minissérie botânica, né? Isso que a gente traz muito e tenta reforçar no Biologia in Situ, tem a ver também com a minha formação. Eu trabalho com sementes, a gente tem um grupo muito grande de pessoas e algumas defendem muito o que a gente traga mais, né, a visibilidade para as plantas, para a importância no nosso dia a dia. Felizmente, às vezes a gente acaba se distanciando, né, só pegando produto pronto lá na prateleira do supermercado, esquecendo da importância. Então, assuntos como esses são muito relevantes para a gente conseguir, de novo, essa reaproximação, esses questionamentos para o público. Então, muito obrigada mesmo. E é isso, meu ouvinte. Espero que tenham gostado. Lembre-se de compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo aqui que a Zefa nos deixou com pessoas que vão ter interesse, né? Ou então com pessoas que, né, vão conseguir mudar essa realidade. Vocês que são consumidores também, né? Reflitam sobre isso. E nos vemos na próxima. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Cris falando de semente é a coisa mais natural, é mais natural que a luz do dia, como diria o Charlie Brown. Sim, Cris sempre brilhando. Então é isso, esse episódio inicia essa nossa série sobre agrobusiness, sobre o agronegócio. Nós teremos mais 2 episódios ainda sobre esse mesmo tema, intercalando, claro, com os BioNews, como vocês estão acostumados a ver aqui no nosso feed. Um episódio de BioNews, um episódio de pautas, um episódio de BioNews e um episódio de pautas. Às vezes acontece da gente botar um BioNews seguido do outro, porque às vezes dá, né, um probleminha aqui, outro ali na nossa programação e a gente troca algumas coisas de ordem, mas mais ou menos a gente segue assim, intercalando o BioNews com as minisséries. E, Rai, muito obrigado, Vitor, que está aqui também dirigindo a gente nesse episódio. Não sei se o pessoal vai ter a chance de ouvir a sua linda voz. Já aqui. ouviu várias vezes, Ricardo. Tem episódio gravado, mas no pô. Mas no de hoje. Não, tem vários episódios. Pode colocar esse xingo no Ricardo, viu, produção, no episódio. Merecido. Não, eu sei que você tá nos episódios. Tem um BioNews só seu. Tá pra ter outro. Aí, ó, spoiler. Mas eu... Muito obrigado, gente, que ficou aqui até o final do episódio. Teremos os créditos ainda daqui a pouquinho. E tchau, Rai, muito obrigado. Tchau, tchau, Ricardo. Tchau, Vitor. Tchau, ouvintes também, né? Esqueci dessa. Tchau, gente. Beijo. Esse episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Coordenação por Bruna Canelas, Cristiane Santos, Eloá Caramuru, Ricardo Gomes e Vitor Lopes. Pesquisa de pauta, Juliana Barbosa e Vanusa Gatelli. Revisão científica por Gabriela Vergara. Roteirização, Ana Vitória. Revisão textual por Sueli Rodrigues. Direção, Vitor Lopes. Locução por Cristiane Santos, Raíssa Bela e Ricardo Gomes. Convidada, Zefa Valdivina Ferreira. Edição e mixagem de áudio por Klaus Heinz. Arte de capa, Larissa Casa.